Podcast Fala Direito, produzido por alunos e professores do curso de Direito da Católica de Santa Catarina, sob a coordenação do professor Jason Heiler. Este projeto é parte do Observatório Católica de Cidadania, contemplado com recursos da FAPESC e com o apoio da Rádio Joinville Cultural FM 105,1, o Fala Direito traz conteúdo relevante e esclarecedor para você, cidadão. Acesse nossas redes sociais buscando o Observatório Católica de Cidadania. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje, como apresentadores, estamos aqui eu, a Rafaela, a Luane, o Cauã e o Juan. E na nossa edição está o Enzo. Nesse primeiro podcast, a gente vai discutir sobre a chegada dos imigrantes aqui em Joinville, principalmente os venezuelanos e também os haitianos, e quais são as principais dificuldades que eles encontram quando eles chegam aqui. Para isso, nós trouxemos a nossa convidada, a professora Glaci, e o senhor Vicente, que eles vão nos apresentar o seu projeto, que eles participam aqui na Católica de Santa Catarina de Joinville. Bom dia, sou a professora Glaci. Nós trabalhamos com o projeto Imigrante Cidadão desde 2016. O projeto não é nosso, o projeto é da Católica de Santa Catarina. Nós só executamos o projeto. Nós iniciamos o projeto no bairro Comasa, com imigrantes haitianos, que eram em número significativo em 2016. Havia muitos haitianos que chegavam assim, com muita dificuldade em relação à língua portuguesa. Então, nós trabalhamos com a língua, usando a língua como uma forma de acolhimento, o português como acolhimento. Que as pessoas chegam aqui, não sabem falar a língua, não conseguem comunicar-se e sentem dificuldade de conseguir emprego em decorrência dessa dificuldade de falar a língua portuguesa. Eu vou passar um pouco para o meu marido falar, porque ele sempre esteve comigo nesse projeto. O projeto, assim, deu continuidade, porque eu sempre tive o apoio dele para trabalhar, porque quando iniciamos já tínhamos 80 alunos haitianos. Isso em 2016, depois foram chegando os próximos imigrantes. Bom dia a todos, eu me chamo Ariosto Vicente. Eu, no projeto, fiz estágio, participei também do projeto comunitário e na minha formação de teologia, então fiz 2 estágios nesse projeto, auxiliando minha esposa no ensino do português e também na documentação. Nós encontramos os imigrantes aqui em Joinville com muitas dificuldades. A dificuldade da língua, as dificuldades, as barreiras culturais, as barreiras da alimentação, dos costumes. Então, uma forma de acolhê-los foi ensinando a língua portuguesa e também ouvindo esta gente que vem aqui para a nossa cidade para colaborar, para serem felizes, para tornarem também o mundo melhor. Então, a forma de acolhê-los foi através desse apoio, através da língua portuguesa ensinada a cada um. Sim, quem vai para a escola aprende o inglês, o francês e o espanhol. Porque no Haiti não existe escola pública. Portanto, quem estuda tem a possibilidade de aprender essas 3 línguas. E quem não estuda, por falta de recursos, só fala o crioulo. Tinha pessoas que falavam várias línguas. Tem haitianos que falam várias línguas. Mas tem alguns que nunca frequentaram a escola. Principalmente as mulheres têm mais dificuldades. A dificuldade maior é em relação à língua portuguesa. A aprendizagem da língua são as mulheres que têm essa dificuldade maior, sabe? Inclusive as mulheres haitianas, elas têm muita dificuldade de se adaptar no Brasil, né? Sim. Porque até para fazer o parto só pode ter mulher em volta. Tem... Sim. A cultura é totalmente cultural. Com o passar do tempo, esses haitianos começaram a ir embora para os Estados Unidos. Essa foi a porta de entrada, ficaram alguns anos aqui e no momento não são muitos que estão aqui, porque a maioria foi para os Estados Unidos. Muitos até nesse início do ano
nós perdemos um casal de alunos que estavam atravessando um rio na Nicarágua e morreram afogados. Eram alunos do Vicente, casal de haitianos. Bem triste para nós também perdermos esses alunos numa travessia de um rio. E no momento nós também tivemos alunos de outras nacionalidades. Nós tivemos da Itália, tivemos de alguns países da África. Então não foram somente haitianos, recebemos de outras nacionalidades. No momento nós temos de Marrocos, temos da Síria, então de outros países também. Mas a maioria no momento são venezuelanos. Com a situação da Venezuela, nós estamos chegando sem parar migrantes venezuelanos. E chegam aqui com muita dificuldade para falar a língua, para conseguir um emprego. Até gostaria de passar a palavra para o meu marido, que o meu marido ajuda muito nessa questão da documentação. Aqueles que vêm da Venezuela, logo que adentram ao Brasil, já conseguem boa parte dos documentos. Mas aqueles que entram no Brasil pelo Peru, pela Colômbia ou Bolívia, têm dificuldades na documentação. Então eu tenho auxiliado, né, no encaminhamento, porque o órgão, a Polícia Federal, só atende pela internet. Eles não atendem pessoalmente preenchimento de documentos. Então a grande dificuldade é em preencher esses documentos, esses papéis. Então eu tenho auxiliado, feito esses documentos, encaminhado, às vezes até acompanhado a pessoa no momento da entrevista. E é uma dificuldade muito grande a comunicação, pois fui chamado agora há poucos dias na Casa de Passagem Santo Egídio, que acolhe 40 imigrantes, 40 moradores de ruas e imigrantes, e um senhor havia ido à polícia 15 vezes, e a polícia sempre dizia, não, mas tem que ser pela internet, tem que ser pelo celular, e ele não conseguia, estar desesperado. Então, tirei uma manhã, junto com a assistente social da Casa Santo Egídio, para dar uma olhada melhor na documentação. Ele havia perdido a senha da internet, do Gmail, e devido a essa senha ele não conseguia a comunicação. Então a pessoa que iniciou a documentação para ele no oeste de Santa Catarina preencheu 2 formulários. E na verdade são, parece-me, 14 ou 15. Aí preenchemos todos os formulários porque ele, como marroquino, ainda vindo da Itália, depois de 20 anos de Itália, ele entrou no Brasil como refugiado. Então a documentação é diferente para quem é aqui da América do Sul, da América Central, para quem é marroquino. Mas conseguimos encaminhar a documentação. Acredito que agora já está com os documentos em dia, pois é preciso primeiro ter o RNM, depois do RNM se consegue daí o CPF, e com o CPF se consegue daí a carteira de trabalho. Então, mas essa documentação não é só para o adulto, é também para as crianças. Então é uma barreira muito grande que eles enfrentam. Se nós, brasileiros, temos dificuldade em preencher esses documentos, quem dirá, né? Que dirá daqueles que não entendem a nossa língua. Mas estamos indo, e a Polícia Federal tem assim sido colaborativa, tem sido atenciosa, muito educada, inclusive os funcionários lá, em atender o imigrante. Além dessa documentação, também tem em relação à saúde, né, que você tem acompanhado. Nós não temos só feito o trabalho de ensino do português, temos também levado para cirurgias, né? Levado para posto de saúde. Muitas vezes o pessoal do posto de saúde não entende o que o imigrante fala, né? E o imigrante entende que eles entenderam, e então há uma falta de comunicação muito grande. Então eu tenho feito pontes entre o posto de saúde, entre o médico, entre o cirurgião que vai operar, né, a catarata do paciente que é imigrante. Então tenho assim acompanhado, feito assim um trabalho para realmente eles se sintam, né, com saúde para poderem trabalhar e poderem produzir. Então, assim também postos de saúde, porque muitas vezes acontece o grande problema da comunicação. Uma senhora foi ao posto e disse,
estou com dor de barriga, né? Está me doendo a barriga. O médico deu os purgantes, os remédios para cortar esse problema. Ela foi a primeira vez, foi a segunda e não adiantou. Na terceira, nós estivemos na casa dessa família e ela contou que estava com hemorragia, mas pedia medicamento errado. Então aí explicamos, né, o que é no Brasil dor de barriga. Então aí ela está bem agora porque está tomando o remédio correto. Assim como também uma pessoa que foi operada entendeu que o colírio era para colocar no copo com água, né? E o colírio é para pingar nos olhos, né? Então eu dizia ao médico, doutor, para estrangeiros vocês têm que explicar, né? Que precisa pingar o colírio no olho, os procedimentos. Fazer um ter muita gesto, paciência, né? Nem que né? seja. Porque senão dá problema. O Brasil tem também muitos problemas que acontecem, inclusive já teve casos em Roraima, ou Amapá, acho que é Roraima, onde queimaram barracas de venezuelanos que estavam na fronteira, porque as pessoas têm um certo receio que elas não conhecem, um certo medo, né? Como é que vocês acham que pode nós mesmos superarmos esse receio que temos contra os imigrantes? Nós temos convivido com eles desde 2016, nunca tivemos problemas. A cultura é bastante parecida, inclusive eu conheço a Venezuela, eu já atravessei toda a Venezuela, então eu já conheço. Eles são receptivos, são pessoas como nós. Se nós fôssemos para outro país, nós também, talvez, nós sabemos que existem brasileiros lá fora que também não são bem tratados. Eu vi brasileiros da Itália ali que estavam na rua e a pessoa que estava conosco era bem preconceituosa. Ela disse, era italiana e disse, olha, aqueles lá são brasileiros, vocês não veem para cá sem documentos, sabe? Porque existe no mundo todo preconceito contra o imigrante. Infelizmente, nós sabemos que os brasileiros sofrem muito lá fora, muitíssimo. E só conseguem os trabalhos mais difíceis. E o que acontece aqui, o que tem... Se vocês forem ver, os imigrantes sempre pegam os trabalhos mais pesados, mais difíceis, os horários mais difíceis. Então, mas eles se sujeitam, são pessoas boas, são pessoas do bem. Nós nunca tivemos problemas, já convivemos com milhares de imigrantes, nunca tivemos problemas. Têm o maior respeito conosco, são pessoas que só vieram para cá para trabalhar, para conseguir sobreviver, para ter uma vida melhor. São pessoas como nós. Essa questão da moradia, então, ela é um grande problema para esses imigrantes quando eles chegam aqui? Realmente, porque os aluguéis são caríssimos e alguns têm dificuldades porque não aceitam crianças, outros não fazem contrato de aluguel. O que eu estou falando, porque eu ouvi deles. Estou só repetindo o que eu ouvi, sabe? E quando chegam, eles chegam com uma mochila, não tem roupa, eles não têm roupas, não tem... Então, você consegue alugar um espaço. É difícil também porque precisa alguém que avalize, né? É complicado. E por isso muitas das vezes moram juntos, assim, várias pessoas no mesmo espaço pequeno, e falta tudo, falta fogão, geladeira, cama. E nós temos feito, nós conhecemos uma família venezuelana que estava dormindo no chão, tinha conseguido alugar uma kitnet, mas a família estava dormindo no chão. E uma criança de 5 anos, parecia que tinha 3, estava dormindo em cima de papelão. E nós conseguimos doações, nós temos conseguido muitas doações, porque as pessoas sabem que nós realmente trabalhamos e passamos essas doações para os imigrantes. E conseguimos montar a casa todinha para essa família, sabe, assim, só com doações. Então a gente consegue. O edifício onde nós moramos, assim, as pessoas que moram lá são maravilhosas e têm nos ajudado muito, muito, muito. Nós temos 2 quartinhos lá atrás das garagens em que nós deixamos as portas abertas e as pessoas vão colocando as coisas lá. E liquidificador, talheres, pratos, sabe o que tem? Ninguém deixa sobrar nada, sabe? Vão colocando lá e depois sabem que precisa. Até ter um senhor que foi na loja de usados comprar uma cama, porque não tínhamos conseguido a cama para uma família. Ele foi lá, ainda um morador do nosso prédio.
Então, nós moramos num prédio, assim, que as pessoas se envolveram, tá? As pessoas são maravilhosas, se envolveram e sabem que a gente faz esse trabalho com os imigrantes. E onde que as pessoas podem doar? Quando são móveis... Antes nós tínhamos uma caminhonete, agora estamos pedindo a Deus outra. Tínhamos que vender aquela e estamos pedindo a Deus a possibilidade de comprarmos outra, né? Porque não estamos sem a caminhonete agora. E a gente, quando são, por exemplo, um guarda-roupa, uma cama maior, a gente já faz nós colocamos o contato do doador com quem vai receber. Daí eles negociam, sabe? Como que vão fazer, a melhor forma. A gente já passa uma mensagem, WhatsApp, e já deixamos em contato as pessoas. Eles já se acertam. Por exemplo, tivemos uma senhora lá no nosso edifício que está doando um quarto, então já colocamos em contato, outro doou uma máquina de lavar roupa, a pessoa foi buscar, e porque não temos o carro no momento, mas Deus é Pai, se Deus quiser, ainda vamos conseguir um outro carro. Mas no momento assim, não é tanto o problema de alimentos, nem de roupas, nem colocação. O problema maior hoje é o de trabalho. Então, como Joinville oferece muitos empregos, eles têm a oportunidade de trabalhar e sobreviverem do seu trabalho, né, do dia a dia. Então, hoje, eles estão aqui, mas precisam muitas vezes de um apoio, ou como preencher um currículo, como comportar-se numa entrevista. Então, através da Dona Olinda, que é de uma ONG, tem nos auxiliado nesse aspecto. E é interessante que um senhor fez o treinamento no sábado e na segunda-feira ele já conseguiu trabalho, graças a esse treinamento que ele recebeu de como preencher o currículo, como comportar-se numa entrevista. Então, eu tenho cuidado de muitas vezes apresentar as pessoas, encaminhá-las para o trabalho, estar também muitas vezes presente, dizendo, olha, deem uma oportunidade, a pessoa quer trabalhar, ela tem a dificuldade da língua, mas precisa trabalhar para sobreviver, tem famílias. Então, é muito, muito importante essa parte também de encaminhá-los ao mundo do trabalho, porque tendo o trabalho tem dignidade. Temos também grande problema, sabemos, com esses problemas, com o aluguel de qualquer quarto por aí é 500, 600 reais, muitas vezes em condições precárias. Os proprietários não fazem contrato, aumentam às vezes até 2, 3 vezes por ano o aluguel. Então essa orientação do direito também, que a gente já conseguiu muitas vezes aqui com palestras, né, do curso de direito, também é uma orientação aos direitos do estrangeiro, ao direito do trabalho, ao direito da mulher. Então, por isso que eu falo sempre que o nosso projeto ele engloba, né, todos esses aspectos para que a pessoa seja orientada quanto a seus direitos, quanto também a seus deveres. Então, não só direitos, mas deveres também, que a pessoa não só tem direitos também, tem deveres, ele precisa seguir. Falar também, ninguém quer se mudar. Poucas pessoas, na verdade, algumas até querem. Uma escolha, por exemplo, sair da Inglaterra para morar no Japão, por exemplo, foi opção. A Inglaterra não é um país que está. Mas a grande parte, chutaria até um número de 90% das pessoas, saem dos seus países por questão de necessidade. Ninguém quer sair de onde é a casa da pessoa, é a cultura da pessoa, é onde a pessoa se sente, né, uma nação, é onde a pessoa vive. Então, isso tem que ser entendido pela maioria das pessoas que acham que a pessoa está vindo para cá porque quer, ou coisa do tipo. Não, exatamente, é uma coisa necessária. É como se a gente estivesse, a Afeganistão, por exemplo, em guerra. A gente está fugindo de uma guerra, o Venezuela fugindo da fome, etc. Eu tenho 2 alunos doutores. Tomando água por questões de interesses financeiros, por necessidade, né? Eu tenho na sala 2 alunos doutores. Eu, ano passado, tive um outro aluno doutor e agora eu tenho 2 alunos. São pessoas que tinham posições, gerentes de banco. São pessoas que tinham uma posição econômica, social, e aqui tem que se sujeitar.
Tem uma que tinha 5, agora ela voltou para a Venezuela, 5 faculdades e um mestrado. Era aluna do Vicente. E ela foi trabalhar numa escola e a diretora da escola tratava muito mal. Que ela foi para uma empresa dessa de limpeza. E ela disse, mas eu nunca fiz faxina na minha vida. Então, penso que eles 5 cursos superiores, um mestrado. E ela não tinha prática. E as colegas também brigavam com ela, sabe? Depois acabou voltando lá para a Venezuela. Ela falou, eu estou aprendendo, eu nunca fiz isso. Então, situações que as pessoas têm que se sujeitar. Né? Sujeito a essas situações por necessidade. Ninguém, um que tem mestrado aí, que o Vicente acompanhou aí com o problema da cirurgia dos olhos, ele disse, eu tinha uma casa toda de vidros. Eu trabalhava na universidade. E de repente eu tenho que fazer faxina, limpar terreno. E, então, somos repetindo, até porque a gente está no país subdesenvolvido. E se acontecer alguma coisa, a gente também vai querer ser bem recebido. Seja lá onde é. E assim, a gente participou, e a Rafaela e o Cauã, daquele evento Comigrar, que vocês também participaram, né? Sim. Foi bem interessante, que a gente conversou bastante sobre as políticas públicas, né? Esses imigrantes, refugiados e apátridas. E o que me chamou bastante atenção lá foi a questão da taxa de isenção, que não teria isso para eles, né? Da questão do ensino superior deles aqui no Brasil, né? Quanto que era mesmo a questão da taxa lá? Era uns 1.000 e pouco, né? Inicialmente era 800, depois foi 1.000, agora nem sei quanto está, mas em torno de R$1.000. Né? R$1.000. É muito dinheiro, né? Não tem. Mas eles vão chegar aqui e vão ter esse dinheiro, né? E não tem nenhuma taxa de isenção, né? Você até comentou sobre isso. Seria bem interessante a gente, né, criar isso, alguma coisa do tipo, uma questão federativa. O Brasil em si, né? Criar uma taxa de isenção para essas pessoas. Sim, porque é muito dinheiro. Para o 2º grau já tem, aqui o governo de Santa Catarina já faz a tradução e o 2º grau já é isento. Mas os cursos superiores... Que nem a senhora comentou lá, tem pessoas que têm 5, né, faculdades ali, doutorado, e chega aqui elas não podem exercerem suas funções, porque tem uma barreira que as impedem, né? Então, valor muito alto, a burocracia, né? Essa questão, tudo envolve, né? Todo esse trabalho tem um preço. Nós renunciamos aos netos, aos filhos, ao lazer, porque todos os sábados estamos aí. Tá? E agradecidos a Deus também por ter essa oportunidade de servir ao próximo. Não é fácil, é uma caminhada. Os filhos nos criticaram. Também durante a pandemia nós não deixamos de levar cestas básicas, álcool, máscaras, medicamentos. Então é um trabalho que realmente diríamos que é uma cachaça. Você tem que tomá-la e tomá-la com gosto, né? Porque é um ideal de vida, uma caminhada. Eu lembro que quando o projeto surgiu, o bispo aqui de Joinville, Dom Irineu, na época, já falecido, queria que a católica oferecesse aulas de português aos imigrantes que estavam chegando aqui, muitos católicos, muitos evangélicos, e tinham essa dificuldade. Então, lançou um desafio aqui nesse centro universitário, e a universidade aceitou, a Glacê também, por ter a formação em francês, também aceitou, e iniciou então esse projeto. Sabemos que não é fácil, que é uma caminhada, porém os prêmios que a gente recebe, a amizade, o calor humano, não tem preço. Nós estamos assim bem felizes, contentes, e também assim, nós participamos da Igreja Católica, como católicos somos, cristãos, e participamos também de um movimento chamado Movimento dos Focolares. E nesse movimento a gente aprendeu a amar ao próximo. E amar ao próximo é ver Jesus no outro. Então, como é que eu vou negar uma ajuda, um auxílio a Jesus que bate a minha porta e pede uma ajuda? Eu vejo neles a pessoa de Jesus que precisa ser amado, acolhido, recebido, e por aí a gente vai também, de certa forma, pagando os nossos pecados, porque a caridade remove um monte de pecados, muitas dificuldades que a gente tem, através da caridade a gente acaba com tudo isso.
nos tornamos, então, felizes e nos realizamos nesse trabalho. Esse projeto que a gente está falando faz parte do Observatório Católica de Cidadania. A gente pede que vocês sigam as redes sociais e também entrem no Spotify para ver outros episódios também de outros temas.